A Semana de Geografia nasce em 2003 através de um grupo de alunos de graduação. Preocupados com o ensino na rede pública, eles vêm muito esporadicamente no laboratório de geografia urbana perguntar se eles poderiam usar uma das salas do laboratório. Então tá bom. Aí eu conversei com a coordenação do laboratório da época, expliquei qual era a intenção dos alunos, fazer um projeto voltado para o ensino da rede pública, trazer os alunos e os professores da rede pública para dentro da universidade. E aí começou, a gente cedeu a sala 3 para eles utilizarem a sede da Semana de Geografia. A sede da Semana de Geografia era a sala 3, com um laboratório, com um computador simples, só isso que eles tinham. Mas a ideia foi fantástica deles, a ideia foi maravilhosa deles. Só de trazer professores da rede pública e os alunos da rede pública para dentro da universidade, isso foi fantástico. Bom, a ideia da Semana de Geografia surgiu por intermédio de alguns estudantes da graduação de Geografia. E foi em 2002 e alguns eram colegas meus de quarto no CRUSP e outros estudavam com a gente aqui já, né? Então eu lembro que quem puxou a conversa comigo foi o Pimenta, mas aí por consequência veio a Fernanda com o Tessoto, éramos nós 3 que morávamos no CRUSP, no mesmo apartamento, mas tinha outras pessoas que também eram da geografia e moravam lá. Depois tinha a Jaqueline Vicentini, que participou desse processo, né? A Amanda, que era muito amiga da Jaqueline, e eu acho que a Inaê estava também. Tem alguns outros nomes que eu não vou lembrar agora, mas eram cerca de 8 pessoas. E a gente estava naquela angústia, né, de querer que o departamento olhasse para a educação, não apenas nas matérias de licenciatura. Para a gente, isso tinha um significado muito interessante, porque das pessoas que eu citei, todas elas tinham vindo da classe trabalhadora, tinham estudado em escolas públicas e nós éramos jovens, ainda somos, mas a gente tinha aquela, vontade de mudar e a gente achava que na escola seria um espaço interessante. Foi mais ou menos nesse sentido que surgiu a Semana de Geografia. Aí as conversas foram rolando, a gente foi se encontrando, um amigo do outro e de fato, todos chegaram da aula, eu acho, né? A maioria desse grupo, e a gente sentia que a gente ia fazer diferença na escola. Hoje eu tenho alguns questionamentos, mas aquele momento foi muito importante porque a gente estava fazendo uma coisa que não era só para nós, né? Era uma coisa que era para o departamento de geografia se preocupar um pouco mais, né? Que ele pudesse se preocupar um pouco mais com o ensino em geografia, principalmente nas escolas públicas. O projeto começou com um grupo de alunos da geografia que estavam dizendo que tinha uma diferença muito grande entre o que se aprendia aqui e o que se aprendia na escola. Como eu era professora nova no departamento, alguém precisava assinar os documentos, porque a reitoria não aceita que os alunos assinem. Aí eles me chamaram para uma reunião, falaram qual era a proposta, eu achei que era muito interessante, assinei. E a partir daí, eles gerenciaram, o primeiro ano foi todinho gerenciado pelos alunos. Eu praticamente vinha às reuniões, escutava o que eles tinham a dizer e assinava os documentos. Mas eles é que montaram tudo, escolheram as escolas, realmente foi um trabalho bem legal da parte deles. Eles dividiram a verba que veio entre eles igualmente, então veio uma bolsa, ou 2 bolsas, não lembro. Eles dividiram de forma que todo mundo tivesse um pouquinho, que era para ir realmente nas escolas. Então foi bem legal a postura que eles tiveram. Lembro que eu era chefe do departamento em 2003, 2005 e recebi uma solicitação assinada pela professora Glória Alves, que veio do laboratório de Urbana solicitando autorização e a infraestrutura do departamento para a realização do primeiro encontro de geografia, que seria realizado com os professores do primeiro, não me lembro se foi do primeiro e do segundo grau. Do primeiro grau me lembro bem.
que não me lembro também se naquela época, do curso fundamental. E então veio a abertura, e eu estive na abertura, abrimos aí e começamos a escutar os depoimentos dos professores que vieram a contar suas experiências. Alguns deles haviam sido meus alunos aqui, e eu realmente fiquei bem entusiasmada com a realização desse encontro, porque eu sou uma pessoa que me formei na escola pública, não aqui, mas na Argentina, mas gosto da escola pública, e tudo que a gente puder fazer para a escola pública é um benefício, não só para, assim, um benefício, e eu acho que é uma dívida que a gente que chegou aqui a este nível, é uma dívida que nós temos com a escola pública e com a sociedade em particular, porque a universidade depende da sociedade. Esse aqui é o nosso aluno mais especial, super bom, Isaac, guerreiro, tá aqui, adorou todas as aulas e vai contar pra gente qual aula que ele gostou mais. Bom, boa tarde. Boa tarde. Confesso que eu estou muito gelada. Eu gostei mais da aula que falaram sobre as margens do futebol antes, os financistas que surgiam fora das fábricas, os donos das fábricas, pegavam os trabalhadores praticamente e montavam um time, e aí foi subindo. E como naquela época o pessoal não tinha muita condição, começaram a fazer futebol de farm, que era futebol na beira do rio. Então quando o rio enchia, alagava tudo, então não tinha como assim jogar. Aí quando eles associavam, eles jogavam. Eu gostei também, gostei de todas as aulas, mas foi melhor. Eu só entendi o sentido mesmo da Semana de Geografia, qual era o propósito, quando ela aconteceu, na semana que aconteceu, que vieram as escolas para cá, trouxeram, os alunos vieram, os alunos da escola que eu monitorei também vieram, e teve uma troca entre eu e os alunos da escola onde eu monitorei nesse primeiro ano. Mas eu só senti que essa troca aconteceu durante a semana em que eles vieram aqui, conheceram a universidade, tiveram a possibilidade de ver que isso aqui existe, porque para a molecada da periferia isso aqui é um mundo que não pertence a eles. Assim. Quando eles conhecem o que é o USP, é uma coisa distante e inatingível, inalcançável. E quando eles vêm aqui e veem que a galera que está aqui é gente que nem eles, que bom, tem outras possibilidades e tal, eles se enxergam enquanto pessoas presentes que podem tanto almejar essa possibilidade da universidade, quanto criticar a barreira do vestibular, criticar o próprio processo escolar ao que eles estão submetidos. Então, eu senti que nessa primeira semana foi onde eu senti isso acontecendo ali na materialidade, ali no concreto. E depois disso eu fiquei por mais 4 anos praticamente na Semana de Geografia, tocando junto com o pessoal. Né? Uma das grandes reclamações, há muitos anos atrás, que aparecia, é que existia um cânion no meio entre a universidade e o ensino no ginásio e colégio. Havia um buraco. Então, não tinha aquele entrosamento. Então, foi em cima desse tipo de observação da turma da rede com a turma da universidade
e também um pouco de mentalidade de pessoas mais novas que estavam sofrendo lá na rede, de procurar crescer com a ajuda da universidade. Porque a universidade era aquele negócio meio fechado, entende? Não chegava até lá. Então, os professores, como eu citei, eles procuravam fazer pequenas participações dessa turma da rede. Depois, o próprio Instituto de Geografia e depois também os alunos vamos dizer, se agregaram e pedindo a necessidade de todo ano, naquela época, uma semana ligada à parte de ensino da geografia. Chegar na escola em Budas Artes ou lá no Carrão e te perguntarem onde é a USP, se a USP é boa porque nunca vi propaganda na televisão, quanto você paga para estudar lá, ver que muitas vezes o acesso à universidade, né, não se dá, não é porque o aluno não tem a capacidade, é porque ele não tem o conhecimento de como se dá esse acesso. Então, dentre outras coisas que foram me fazendo ficar, foi isso, foi essa questão de poder trazer esses alunos para cá e ver que faz diferença para eles. E eu li no jornal, faz uns 15 dias atrás, que as escolas públicas haviam tido menos procura que as escolas particulares no vestibular. Aí havia uma mocinha comigo aqui na sala. Digo, que absurdo, imagina na escola pública, ni siquiera fazem o esforço de vir para a universidade. E disse a menina, eu estudei na escola pública, professora, não sabia que existia universidade, nunca havia escutado falar da USP. Então a USP tem que ir para a escola. Que nem para os meus alunos vir aqui foi um evento. Sair de Jandira, conhecer a USP, conhecer a geografia. Tá certo que eu fiquei o ano inteiro, né, enchendo o saco deles para eles virem aqui. E assim, experiência única para eles. Para mim é um sonho, né? Só de pensar em USP, para mim, eu falo, nossa, só gente top, só gente elevada, assim. Na minha opinião, era isso, né? Como é que eu vou conseguir entrar lá? Eu tenho que estudar a minha vida inteira para poder entrar lá. Aí a gente chega aqui e vê que são pessoas normais, que é como se fosse o nosso dia a dia. Para mim foi um baque, né? Para mim foi surpresa boa, porque para mim eu teria que modificar minha personalidade para poder entrar nisso aqui. Eu tinha que diferenciar mais do que o que a sociedade na minha cidade precisava, né? Queria que eu fosse. Então, para mim ver essas pessoas assim interagindo, pessoas normais, no dia a dia, fazendo coisas que a gente faz no nosso dia a dia, para mim foi uma coisa surpreendente. Esse momento para a gente, para nós professores, né, foi muito mágico e para os alunos foi inesquecível. Eles vieram com medo, porque não conheciam uma universidade, nunca tinham entrado. Observaram todas as características, os alunos tendo aula, os cartazes no pátio, observaram como se vestiam, o silêncio, né, observaram tudo e foram pensando como que era a escola, como que é aqui. Eles gostaram de estar aqui, gostaram de sentir essa experiência. Apresentaram, viram as outras escolas apresentaram o trabalho, viram, né, como se trabalhava em outras regiões, que a gente é de São Bernardo, eles viram escolas de São Paulo, de lugares que eles nem imaginam. E eles se sentiram muito bem, tanto que depois que a gente saiu, o que mais eles pedem até hoje é para voltar. Eles gostaram de conhecer e pensam que agora é possível estudar aqui. Eu não sei até que ponto a semana consegue influenciar, por exemplo, na chamada dos alunos para cá. A semana promove isso, os alunos terem pelo menos o conhecimento do que é a USP. Porque para muitos a USP é um lugar inatingível. A primeira semana tem uma frase de um aluno que me marcou muito, quando eles foram para o auditório, eu escutei um aluno falar assim, nós entramos na USP pela porta da frente. Isso demonstra o que a sociedade pensa, isso há 10 anos atrás, o que a sociedade pensa do que é a USP,
que é um lugar que não é para todo mundo. E ao contrário, é um lugar público e que tem uma inversão de papéis. As pessoas têm que estar aqui sim. Eu acho que o resultado mais legal é ver que algumas escolas, os alunos, a partir do projeto, começaram a querer uma mudança no ensino dentro da própria escola. E ao mesmo tempo aqui a gente aprendeu muito com eles. A ideia de troca realmente acabou acontecendo. Então, o maior fruto foi ver na escola pública mostrar que as coisas acontecem, as coisas não são só problemas, também tem saídas, tem soluções, mas não tem visibilidade. A maior parte das vezes não tem visibilidade o que eles fazem na escola, mas é bem interessante. Junto com a Semana de Geografia, eles recriaram, né, a história do bairro, né, a transição da família deles para eles, qual foi a relação econômica, de que forma essa relação econômica influenciou a vida deles, né, e os resultados. A mudança, né, da região de indústria para a economia de serviços. E como que é a família deles dentro disso, né? Então, levantou discussões dentro da sala, né? Eles analisaram como que a família estava, o mercado informal, quer dizer, saiu, nossa, foi muito bom. Aí tem um lado de estar vindo aqui, saindo do espaço deles, conhecendo outro espaço. Nossa, quando eles entraram aqui e viram a cidade universitária, para eles isso aí era... nem imaginavam que existia, né? A maioria deles não. E eles foram muito corajosos na apresentação, né? Então nós aprendemos, acredito que até mais com eles do que... Nós aprendemos mais com eles do que eu acho que a gente conseguiu até passar, né? Foi uma troca muito grande, o trabalho inteiro. O tema era migrações internas e externas. A gente elaborou um mapa, né, em que os alunos, antes eles fizeram uma pesquisa prévia para saber de onde vieram os pais, os avós. Aí eles trouxeram para a gente esses dados, a gente tabulou e aí depois foi feito um mapa. E quando a gente lembra das semanas anteriores, chama a atenção alguns projetos que ficaram marcantes na apresentação dos alunos, porque para mim o auge não é a palestra, para mim o auge é quando os alunos vêm aqui e depois eles participam de uma mesa onde eles debatem com a plateia, com quem está assistindo, os resultados. Então, tem alguns que marcaram muito, alguns que usavam tecnologia, que é o caso desse lugar onde vivo, que é de Guaianazes, alta tecnologia, ou aquele da Marília Dias, no ano passado, que vai falar do estudo do meio que eles fazem com relação à ideia de segregação socioespacial. Mas outros não usavam tecnologia nenhuma, era o básico da geografia, fazer um mapa de fluxo de migração. Aí os alunos vêm aqui, fazem um mapa enorme, põe e fala assim, bom, nós fizemos o fluxo de imigração e como é que os alunos se envolveram no trabalho? Como é que foi a etapa de fazer pesquisa com as pessoas que eles conheciam? Como é que foi se ver numa linha, dizendo, fui eu, aquela ali é o meu entrevistado. Essa foi uma coisa que marcou, que era a monitora foi a Maria, não lembro sobre o nome da Maria, mas foi a Maria, eu lembro que ela chegou aqui, aparentemente era um projeto simples, mas sofisticadíssimo nesse sentido de envolvimento dos alunos. Um ano que a criançada, quando estava na mesa falando sobre a migração e trabalho, era esse o tema também, né, daquele lá, a criançada falando alguma coisa que para mim seria óbvio, eu descobri que foi só por causa do projeto que eles fizeram. Que foi quando a menina falou assim, por causa do projeto de geografia para a semana, ela descobriu a história da migração dos pais. Porque para eles era assim, viver aqui só... Sabe aquela pergunta de, mas por que vocês vieram? Como é que era o bairro antes? Ela falou que isso eles nunca tinham feito. E porque o professor de geografia pediu a tal da trabalho, eles descobriram e aí começaram a dar valor para o trabalho árduo que os pais têm. E começaram a rever e pensar, inclusive, a ideia de consumo. Então, isso é bem interessante. Quando, a partir de um trabalho, o pessoal começa a mexer na própria vida. Isso eu acho que é o mais fantástico da semana. Olha, em primeiro lugar, eu louvo todas as atividades que são extraclasses, né? Essas atividades que trabalham não só os temas acadêmicos, os temas dentro de sala de aula. Agora, eu acho que o mais importante da Semana de Geografia é a mobilização
dos professores do ensino fundamental e do ensino médio e os alunos que normalmente vêm da escola pública, principalmente da escola pública. Não sei, mas eu estou falando verdade, mas me parece que o alvo de divulgação é a escola pública. E eu acho um ato louvável, porque os alunos e os professores da escola pública realmente têm muito poucas atividades, né? E é uma forma de aproximar a escola pública da universidade, quebrar um pouco aquele mito que a universidade é um espaço inacessível. Então, eu acho que é uma grande virtude dessa Semana de Geografia o fato dela aproximar a universidade com a escola pública. Teve o ganho pessoal, né? Hoje eu sou professor também, então a minha maneira de dar aula antes com Semana de Geografia é totalmente diferente do que se eu não tivesse participado, porque você ganha em didática, você ganha em relação com o aluno, um modo de você se relacionar, ou outras maneiras de ensino, porque na Semana de Geografia se trabalha muito com projetos, então eu lembro que o primeiro projeto um dos projetos que eu trabalhei foi com cartografia. Os próprios alunos construíam uns mapas, então eles compreenderam o que era um mapa a partir da confecção de um mapa. E não com um professor falando na lousa, simplesmente expondo o conteúdo, fazendo os alunos decorarem e depois reproduzirem. Então, muda um pouco a relação que hoje eu tenho com meus alunos na sala de aula. O estudante de geografia que quer trabalhar com educação, ele vai ter um espaço que vai fortalecê-lo. E isso é importante. Ele não está, não sei explicar, mas ele não está sozinho. Então, a importância da semana, desde o seu início até quando der para continuar, é que é mais um grupo que vem para contribuir. E eu acho que esse grupo, ele amadurece porque ele, a cada semana, ele vem com mais experiência. Eu me surpreendo até, porque eu achei que ela fosse acabar antes, né? Porque depende dos alunos, não depende só da gente. Então, quando a gente vê, tem ano que tem um número maior de alunos, tem ano que tem um número menor de alunos. Então, ela está existindo ainda, já é uma vitória por parte dessa temática do ensino. Eu acho que ele é um projeto que, tá há 10 anos aí já. E ele tem um reconhecimento por parte desses professores que fazem por parte dos alunos e traz mudanças significativas dentro do contexto escolar e que eu acho que fazem dele um projeto muito válido, muito importante. E acho que é isso. Eu sinto falta de mais participação do pessoal daqui, dos colegas da geografia mesmo. A gente vê trabalhos de altíssima qualidade. Eu sinto que ano a ano eles vêm melhorando ainda. Eu vou ser franco, eu acredito na educação. Às vezes eu posso ser romântico, utópico. É acreditar na escola pública. Eu vim da escola pública, eu sempre estudei na escola pública. E quando o pessoal falava assim, isso aí é coisa do público, eu falei assim, mas o público é justamente por causa desse que eu estou aqui. Por causa dos meus professores que deram aula para mim. E acreditar na escola pública é mostrar que tem coisas que saem, porque o discurso sempre é a escola privada é maravilhosa, a escola pública é uma lástima. Não é assim. E isso tem que ser mudado. E nós? Quem se acha que fomos todos nós? Todos nós, se você... Quem se acha que era Milton Santos? Quem se acha que era Haroldo de Acevedo? Para contar o primeiro aí, que é mais importante que nós tivemos. Quem era Assis Absaber? Nunca escutaram a história de Assis Absaber? Ele entrou como jardineiro aqui na USP. Então, realmente, ser professor é uma qualidade muito importante. Então, temos que lutar pelos professores, lutar pela escola pública.